Boa tarde. Hoje a live especial é vespertina porque o meu entrevistado não está no Brasil, está morando fora, saberemos em breve o porquê, as pessoas já sabem que era o Jean Willis, e eu estou tomando uma iniciativa que normalmente eu não faço, que é fechar os comentários. Eu acho que os comentários normalmente devem ficar abertos, mesmo que a gente ouça algumas bobagens, mas no caso do Jean Willis, normalmente as pessoas já costumam insultar muito. Isso não, o insulto não está na categoria liberdade de expressão. Então, eu peço a compreensão de todos. Não vamos ver os comentários. Vamos aguardar a entrada do Jean Willis. É impressionante, né? Porque, antecipando, ele mesmo tendo deixado o mandato fora do Brasil, ele continua um campeão de ataques pela internet, e a questão não é nem de preocupá-lo pessoalmente, que se atinge muito a... Mas será que sem comentários eu vou ver quem entrou? Eu acho que eu vou ter que ativar comentários, aí quando você entrar, opa, aí eu fecho. Transmitir ao vivo. Vamos lá, internet. Não sei de onde, sinceramente não sei de onde ele está falando. Ô, Jean Willis, vou fechar aqui os comentários. Oi, Elange. Ô, Jean, primeiro queria te agradecer, que eu não sei onde é que você está, nem perguntei, nem quero saber, mas eu sei que é bem mais tarde, né? É bem mais tarde, já quase meia-noite aqui. Olha, se você... eu queria que você sugerisse aos seus seguidores, às pessoas que acompanham as suas entrevistas, que elas podem, se elas tiverem perguntas, enviar para a caixa de perguntas. Ou se você quiser deixar aberto, você pode deixar, agora você vai ter que monitorar, porque seguramente vai entrar gente atacando. Jean, olha só, é uma coisa até meio indelicada que eu vou falar com quem leva quantas eu já vi. Eu não vejo comentário. Eu normalmente, quando eu vejo um comentário, primeiro que me distrai, e segundo, eu não preciso de dica de pergunta. E quando eu vejo um comentário muito interessante, eu faço. Vamos deixar aberto isso, com o caso de fecha? A live é sua, meu cara. Não, cara, é porque você falou um negócio que eu até já vou antecipar. Você aguenta a carga, mas isso bate muito na tua família, né? Bate fundo na minha família e bate fundo em mim, porque o insulto, porque a mentira, porque a ofensa, a injúria, ela é performática. A língua é performática, a língua se inscreve profundamente como um punhal dentro da gente. Então não se trata só de deixar os comentários abertos, se trata de... Eu também, em geral, não presto atenção nos comentários, mas eu acho que não é legal para as pessoas que acompanham a entrevista ficarem lendo essas figuras. Nem acho que essas figuras merecem plataforma, merecem mais espaço do que elas já têm. Por isso que eu até falei que, para mim, não está no capítulo liberdade de expressão, porque isso não é expressão, é fascismo. Sim. Bom, vamos lá. Eu começo com todo mundo, mesmo já conhecendo, sabendo. Eu queria começar a tua história de família, a sua origem, seus irmãos. E tinha um fato que eu não sabia. Você foi dado como morto? Sim, na verdade essa história... Fala da família. É uma história, essa história eu conto inclusive no livro, no meu último livro, Que Será? Na verdade, era muito comum nos anos 70, eu nasci em 74, era muito comum no Nordeste brasileiro mortalidade infantil, né? Por causa da desnutrição, da pobreza. As famílias numerosas tinham muitos filhos, eram famílias numerosas, e muitas crianças morriam de desidratação, disenteria, tifo, sarampo, catapora. E quando eu estava para completar um ano, eu tive uma desidratação grave. E meus pais achavam que eu tinha morrido, que eu estava morto, e meu pai saiu para comprar o caixão, enquanto minha mãe ficou comigo. E como eu era pagão ainda, eu não tinha sido batizado, eles convidaram um casal de vizinhos, que era Dona Didi e seu Massimino, para dar umas palavras, para eu não morrer absolutamente pagão.
E nessa hora, quando eles puseram a vela na minha mão para fazer as palavras, a cera da vela queimou a minha mão e eu chorei, e eles viram que eu não estava morto, e aí suspenderam a compra do caixão e tal. Bom, e essa foi a primeira história de sobrevivência na minha vida. Eu nasci em Alagoinhas, interior da Bahia. Sou filho de uma família grande, quer dizer, eu tenho 6 irmãos. Me criei até a minha adolescência na pobreza, na extrema miséria. Comecei a trabalhar aos 10 anos de idade, vendendo algodão doce, vendendo nas ruas. Fiz outros trabalhos para conciliar com a escola. Fui aluno de escola pública, mas um excelente aluno sempre, até que no ensino médio, quando eu estava para fazer o ensino médio, eu fiz o vestibular de uma escola para alunos com habilidades especiais, que na época se chamava de superdotados, que é uma terminologia que não se usa mais. E eu fiz o vestibular para essa escola, o Colégio Técnico da Fundação José Carvalho, e fui aprovado num processo seletivo muito rigoroso. Era uma escola para alunos com habilidades especiais de escolas públicas. Nesse colégio eu estudei ciência da computação, me tornei programador de computador. Saí de lá, esse colégio ficava numa cidade vizinha, Pojuca. Saí de lá, fui morar em Salvador, na periferia, assim, não tinha parente nem aderente, então eu fui com a cara e a coragem para fazer meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho assim, profissional como programador de computador, que foi no Hospital Português de Salvador. Depois eu fiz o vestibular para a Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, fui aprovado, estudei jornalismo. A partir do 3º semestre, eu deixei de ser programador de computador para ser estagiário de jornalismo na Tribuna da Bahia. E aí fiz toda uma carreira como jornalista, trabalhei quase 10 anos em jornal impresso. Em paralelo, quando eu terminei a faculdade, eu fiz o mestrado no Instituto de Letras. Eu sou mestre em Letras e Linguística pela mesma Universidade Federal da Bahia. Me tornei professor universitário, dei aula na Unijorge, Universidade Jorge Amado, até que em 2005 eu decidi, em 2004, na verdade, me inscrever no Big Brother Brasil como uma curiosidade acadêmica. Isso que eu perguntei, eu vou te perguntar, sempre ficou assim, você entrou como um estudo, você não estava seduzido pelo programa, nem pelo prêmio? Não foi nem um programa, nem um prêmio, assim. Na verdade, eu tinha um interesse pelo programa, que era um interesse e uma curiosidade acadêmica, porque como eu sou filho das classes populares, né, venho como eu disse para você, da pobreza, e a minha vida inteira eu consumi televisão e rádio AM, e rádio FM, porque cultura, né, alta cultura, custa caro e os pobres não têm acesso. Os pobres do Brasil são tratados pelas elites como porcos. As elites acham que a gente só merece comida e olhe lá. E os nossos bens culturais de consumo acaba sendo a cultura de massa. Então, eu sempre consumi cultura de massa, e a cultura de massa foi muito importante para mim, porque a cultura de massa é esse meio termo, esse diálogo entre a cultura de raiz, a cultura popular de raiz, à qual eu também tive acesso, né, porque a família de meu pai é uma família de afrodescendente. Meu pai era preto, minha avó, Rosa Ferreira, também, meu avô Paulo era quilombola, ou seja, eu tenho isso na minha família, essa relação com a cultura popular de raiz. Existe a alta cultura e a cultura que a gente chama a cultura mediática, a cultura de massa, que é feita pela televisão, pelos meios de comunicação de massa. Então eu sempre consumi telenovela, sempre assisti telenovela, sempre vi propaganda de televisão, sempre ouvi rádio AM, e nunca me tornei um idiota por isso, nunca me tornei um burro, nem nunca deixei de politizar a minha vida, né? Eu sempre conto a história, contava isso para os meus alunos e já disse em entrevistas que eu conheci a Primavera de Vivaldi e conheci as 4 estações de Vivaldi num comercial de sabonetes de Vinólia. Se não fosse um comercial de sabonete de Vinólia, com embalagens, inclusive criadas por grandes artistas plásticos da geração 80, né, o José Roberto Aguilar, Pink Vai, né, ou seja, eu não teria acesso a essa alta cultura. Então eu nunca menosprezei a cultura de massa, e por isso, quando o Big Brother começou a fazer sucesso, eu não fiz coro com os meus colegas jornalistas e com os meus colegas professores de que era um programa que emburrecia, de que era um programa
era uma obscenidade, de que esses clichês elitistas, né, que inclusive ainda a esquerda conserva muito. Então, me interessava entender por que isso tinha virado um fenômeno de audiência, e eu me inscrevi para fazer uma espécie de etnografia, pretendendo ficar o tempo necessário para fazer isso e sair logo na sequência. Mas quando você entra, né, quando você entra, a vida é o presente. Então, então tudo mudou. A partir dali, minha vida mudou num certo sentido. E eu adquiri uma fama instantânea, né? Virei uma celebridade instantânea. Eu detesto essa palavra, porque para mim celebridade é Machado de Assis, celebridade é Fernanda Montenegro. Mas eu virei uma celebridade instantânea naquele momento. Esse universo das celebridades instantâneas ou das subcelebridades não é o meu universo, não me seduz. Então, o que é que eu ia fazer com a fama? Eu precisava conciliar essa fama com a minha história de vida, com o meu ativismo político, porque eu sou ativista do movimento LGBT antes de entrar no Big Brother, com a minha vida cultural acadêmica. Eu era professor universitário, dava aula na universidade, era jornalista premiado, já tinha publicado um livro. E então, em 2009, essa conciliação apareceu quando eu decidi me filiar a um partido político, né? Porque Ou seja, essa popularidade é que te deu o clique para ir para a vida pública? Não foi necessariamente essa popularidade. Porque eu ganhei o programa em 2005 e só fui me filiar em 2009, quando eu já estava fora do circuito dessa mídia, dessa imprensa de celebridade, dessa indústria de celebridades instantâneas. E eu estava fora deliberadamente, porque eu queria estar fora. Eu fiquei contratado da Globo por todo o ano de 2005 e 2006. Eu fui autor-roteirista da linha de show do programa da Ana Maria Braga e fiz reportagens especiais para o programa dela, a convite de Viviane de Marco, que era a diretora de jornalismo do programa. E depois eu pedi demissão da Globo, eu pedi para sair, porque eu não estava feliz com o que eu estava fazendo lá, não estava feliz com o espaço que eu tinha no programa, e eu decidi que eu ia voltar da aula, que eu ia tocar a minha vida. Então, quando eu me filiei e me candidatei, essa popularidade não me ajudou, muito pelo contrário, né? Havia muito preconceito, e há muito preconceito dentro da esquerda, em especial dentro do PSOL, contra figuras populares que passam pela televisão. O PSOL no Rio de Janeiro é um partido que gosta muito de falar em nome do povo, mas é um partido que conserva muito elitismo ainda, né? É um partido da Zona Sul, ainda muito ligado à Zona Sul carioca, branca, ligado ao pilotis da PUC, aos corredores da UFRJ, e, portanto, tem uma postura muito elitista com pessoas que têm uma origem popular de verdade e que consomem cultura de massa. Embora tenha muitos críticos do Big Brother que nunca chegaram perto de um livro, né? Que nunca viram uma cinematografia que não seja cinematografia americana, mas gosta de chamar os participantes do Big Brother de pseudo-intelectuais ou de burros. Bom, então o programa não me ajudou naquele momento. Quando eu me filiei em 2009, fui candidato em 2010. O que, na verdade, me fez me candidatar, Erlange, por incrível que pareça, foi... Eu sou um cara muito místico, né? O materialismo histórico e o estudo que eu fiz do marxismo e o fato de eu ser um cara da academia, né? Nunca me fez um ateu, né? Um ateu convicto. Eu nunca fui um ateu convicto. Então, eu sou pisciano, com ascendência em aquário, acredito em milagres, né? Milagres como manifestações do mistério, daquilo que o gênio humano não consegue explicar. Então, eu tive 3 intervenções na minha vida que eu li como se fosse um sinal. Em 2006, a CM Neto, atual prefeito de Salvador, me convidou para ser candidato a vereador na chapa dele. Eu disse não, porque eu não tinha nenhuma afinidade ideológica nem programática com ele, muito menos com o partido dele. Embora eu tenha trabalhado muito tempo no jornal da família dele, o Correio da Bahia, que era um jornal de direito, mas eu fazia cidade, né? Fazia cobertura de cotidiano e depois reportagens especiais, e eu sempre fui um cara de esquerda dentro desse jornal. Depois, em 2009, a Heloísa Helena e em 2008, Aloysio Mercadante, eu participei de uma audiência pública no Senado. Aloysio Mercadante, então,
que eu deveria me candidatar, porque a comunidade LGBT precisava de uma representação, e ele achava que eu reunia as condições, porque eu era popular, eu tinha adquirido fama, eu tinha conhecimento, eu tinha ativismo político, porque eu continuava no ativismo LGBT, eu escrevia para a G Magazine, tinha um blog, enfim. E depois a Heloísa Helena também me fez o mesmo convite, assim. Quer dizer, me fez a mesma sugestão. Então eu entendi que se 3 pessoas de diferentes partidos estavam me indicando isso, era para eu prestar atenção, né? E aí eu falei, bom, eu vou me filiar. Me filiei ao PSOL porque era o partido no Rio de Janeiro, eu já estava morando no Rio. E meu domicílio eleitoral era no Rio de Janeiro, não era mais na Bahia. Eu escolhi o PSOL porque era o partido que eu tinha mais afinidade programática e ideológica, mas isso não queria dizer que eu concordasse com tudo que o PSOL apresentava, e a recepção do partido em relação a mim não foi a melhor recepção, né? O PSOL, volto a dizer, assim como o PT, como o PCdoB e outros partidos de esquerda, são partidos que precisam se transformar, né? E eles estão nesse processo de transformação, e eu, da minha parte, colaborei, dei uma boa colaboração para essa transformação, porque o PSOL é um partido ainda loteado, um partido com feudos. E quando eu cheguei no partido, os donos dos feudos, de alguma maneira, se incomodaram com a minha chegada, né? E não faltou gente do partido para me desqualificar, justamente porque eu tinha participado do Big Brother. Então, na primeira eleição, não ajudou em nada. Quer dizer, você antecipou o que eu ia perguntar, assim, você não acha, especificamente no caso do pessoal, que primeiro tem uma questão, né? A incapacidade da esquerda de se unir, né? Queria que você primeiro comentasse isso. E segundo, que eu acho que tem muito a ver com vaidade, enfim, não sei. E a segunda é de um certo radicalismo louco. Você, por exemplo, eu acho uma coisa de doido que o pessoal fez com o Marcelo. Não sei se você queria que fosse o Marcelo Freixo, mas assim, era o nome mais com mais capacidade de ganhar a eleição. Fica num sectarismo, numa patrulha. A esquerda não faz autocrítica? Como é que você vê esse fenômeno? Olha, essa pergunta sua mistura muita coisa, né? A esquerda, as esquerdas têm tradicionalmente uma postura muito autocrítica, e justamente por sua postura autocrítica é que ela tem uma dificuldade maior de construção de alianças, né? Ou seja, a esquerda tem uma tradição de criticar a si mesma, de se colocar como vigilante de si mesma, e por isso, historicamente, a esquerda é muito dividida e, às vezes, ela engendra guerras fratricidas. E no Brasil e em outras partes do mundo, uma certa esquerda tem se contentado com migalhas, tem contado os votos que tem recebido e buscado se manter nesse status quo que não é o que a gente gostaria. Então, primeiro tem isso. Eu acho bacana esse movimento interno das esquerdas, essa dinâmica interna, democrática, de debate interno, de crítica. Agora, a esquerda, ela extrapola quando como dizer, a falta de tática, né? Quer dizer, quando a crítica supera a falta de tática política, que é o que a gente está vendo agora. Eu fiz até uma live ontem com uma menina candidata, uma moça candidata ao PT, menina, fica parecendo que eu estou desqualificando ela. Não, menina porque ela é mais nova do que eu, tem idade de ser minha filha. Mas ela é muito inteligente, aluna, e eu estava dizendo isso para ela, que eu não entendo como os partidos de esquerda não conseguiram lançar não conseguiram lançar candidaturas comuns, né? Assim, em alguns lugares tem 4 candidaturas desse campo democrático de esquerda, e como as pessoas desse campo estão fazendo campanha atacando a si mesmos. Então, um exemplo é o Orlando Silva, que estreou a pré-candidatura dele atacando a Erundina e Boulos. Quer dizer, é um tipo de equívoco que você se pergunta onde é que essa pessoa está. Essa pessoa entendeu o que aconteceu no Brasil de 2016 para hoje? Será que ela entendeu mesmo? Ou ela está se comportando como uma oportunista de esquerda que está fingindo que estamos vivendo uma normalidade democrática, né? Porque nós não estamos. Então, tem esse aspecto, claro. E aí, eu acho que um aspecto positivo é esse aspecto democrático, da crítica interna, das correntes que dinamizam o partido. Acho que um erro é quando essas correntes colocam as suas identidades acima do bem comum do partido e quando essas correntes não fazem uma análise de conjuntura que perceba, que lhes permita
ter uma mirada ampla e, portanto, agir de maneira mais solidária, compreensiva e menos fraticida. O PSOL, especificamente, o PT e o PSOL. O PSOL herdou quase todos os vícios do PT nesse sentido, né? Correntes inteiras do PT saíram para formar o PSOL. O PSOL foi formado em 2005 com um discurso muito moralista, quase um rudenismo de esquerda, né? Uma moralidade pela moralidade. O partido foi muito em cima do processo do mensalão, então foi uma ruptura muito pouco, eu acho, naquele momento ali, muito pouco generosa com a própria situação que o governo Lula vivia naquele momento, porque Lula quase não termina o primeiro mandato, né? Se não tivesse feito a negociação política que ele fez com esse centro político que sempre esteve aí. Então o PSOL herdou correntes inteiras e, portanto, herdou muitos vícios do PT. E os vícios estão nessas correntes internas que se comportam como partidos dentro do partido e que, às vezes, colocam seus interesses acima do próprio interesse partidário. Eu não acompanhei muito esse debate em torno do nome de Marcelo Freixo, mas Marcelo Freixo é uma pessoa que muito pouco também, durante o período que eu tive aí, muito pouco fez para mudar essa dinâmica dentro do partido. Muito pelo contrário, às vezes ele se beneficiou, inclusive, dessa dinâmica interna produzida dentro do partido. E talvez agora ele tenha pago um preço por isso, que foram essas correntes se colocarem contra o nome dele, ou ele mesmo, de maneira tática, ter retirado o nome dele. Bom, o importante é que o PSOL tem uma candidata que eu acho bacana, que é a Renata Souza, que tem toda uma experiência de bastidor, porque ela foi assessora do Marcelo Freixo, depois assessora da Marielle, quando a Marielle se elegeu, ou seja, a Renata tem um conhecimento ali, técnico, né? Ela é uma excelente candidata. Eu espero que a campanha dela não seja uma campanha que busque destruir Benedita da Silva, e tampouco espero que a campanha da Benedita seja uma campanha que busque destruir a Renata Souza. A última coisa que o Rio de Janeiro precisa é de uma campanha em que duas mulheres negras se ataquem e que os militantes desses partidos ataquem a si mesmos, né? Quer dizer, que não compreendam o que o Brasil está vivendo e o que o Rio de Janeiro está vivendo em particular, e não priorizem fazer uma campanha solidária, justa, né, apresentando propostas. Então, assim eu tento responder mais ou menos o conjunto da sua pergunta, que é uma pergunta complexa, porque eu não acho que... eu não sou daqueles que se somam ao coro de a esquerda tem que fazer autocrítica. A esquerda está permanentemente fazendo autocrítica. Quem não faz autocrítica é a direita, quem não faz autocrítica é a imprensa, né? Por exemplo, o PSDB nunca fez uma autocrítica. Nunca se cobrou autocrítica sobre o esquema que o PSDB fez para comprar a reeleição de Fernando Henrique Cardoso. E Fernando Henrique Cardoso, que é um cara que eu tenho respeito por ele, vem agora com um discurso contra a emenda da reeleição que o PSDB fez aprovar para manter Fernando Henrique na presidência da República. Então, quando a emenda da reeleição deixa de interessar os plutocratas, ela passa a ser criticada. Né? Eu não vejo, por exemplo, a imprensa fazer uma crítica, Erlanger. Né? A imprensa hegemônica no Brasil não faz autocrítica, ela mete os pés pelas mãos. Vamos chegar na imprensa. Tá. Mas já que você falou no Fernando Henrique, é até um pouco mais grave, né? Porque até o esquema de compra de votos começou ali, não foi só uma questão... Mas acho que isso está sendo comentado. Eu queria chegar, mas voltando, eu não estava nem defendendo o Marcelo Freixo, nem criticando o pessoal. Nem eu estou criticando, peraí, nem eu estou criticando o Marcelo Freixo. Não, que parecia que eu estava defendendo, defendendo o Marcelo e criticando o pessoal. Só tem que... Eu sou neto de comunista, que eles falavam o seguinte, tem mais coisa que nos une agora? Tem. Então vamos juntos, a gente resolve a diferença lá na frente. Ou a frase unidade na diversidade. Acho que nessa esquerda, cada um pega o seu barco e acaba elegendo o Bolsonaro. Isso é o ideal, é o que a gente propõe, né, Erlange? Assim, eu tenho trabalhado como uma ponte, eu venho tentando ser uma ponte há muito tempo. Não é só agora que eu estou fora, no exílio. Desde que eu me elegi deputado federal, eu busco ser uma ponte. Meu comportamento foi de ponte com os meios de comunicação de massa, de ponte entre os partidos de esquerda. Né? Por exemplo, eu convidei deputadas petistas, já que o PSOL não tinha uma bancada feminina. E a bancada feminina de esquerda era composta pelo PT e pelo PCdoB, eu dialoguei com as deputadas do PT e do PCdoB, propondo a elas projetos em comuns,
Nós criamos frentes parlamentares, nós defendemos orçamentos juntos. Eu sempre busquei ser uma ponte com a academia. Então, assim, a universidade nunca esteve de fora dos meus interesses, não só no diálogo com a universidade, mas na defesa de recursos para a universidade. Eu sempre busquei um contato com a comunidade mais profunda, defendendo os terreiros de candomblés e frequentando os terreiros de candomblés e centros de Umbanda do Rio de Janeiro, que estão proscritos do centro e cada vez mais na periferia. Eu sempre busquei ser uma ponte. E justamente porque isso deu certo, olha só, Elange, eu venci a campanha de 2014, eu tive 145 mil votos, eu fui o 7º mais votado do Rio de Janeiro e o 2º mais votado da cidade do Rio de Janeiro, com uma campanha que custou R$70 mil. Nesse momento, quando isso aconteceu, os poderes fáticos disseram, é hora de destruir esse cara. Inclusive poderes fáticos dentro do meu próprio campo. Porque eu virei um exemplo muito perigoso para o sistema. Né? Um cara que se elege com pouca grana, porque você sabe qual é o custo das campanhas de deputado federal do Rio de Janeiro, você sabe a lavagem de dinheiro que já foi revelada envolvendo campanhas, inclusive agora os filhos do presidente, há uma investigação sobre isso. Você sabe muito bem como há fraude de fundos eleitorais. Eu fiz uma campanha baseada em doação em 2014. Então, isso virou um exemplo muito poderoso. E sem internet. Porque fazer hoje sem dinheiro é mais fácil, né? Não, ao contrário. Naquele momento eu usei a internet, porque eu fui pioneiro, inclusive. Eu fui pioneiro no uso das mídias sociais. E, inclusive, o fato de eu usar as mídias sociais e usar bem as mídias sociais fez com que a direita e a extrema-direita copiassem com muito mais eficiência o que eu fazia do que o meu próprio campo. Então, assim, eu sempre fui ponte e agora eu continuo sendo ponte. E acho que, nesse momento que o Brasil não está vivendo uma normalidade democrática, deveria haver muito mais ponte nesse campo que a gente chama de esquerdas ou campo democrático progressista. Entretanto, há muito pragmatismo, velha política, vigorando. Em Belford Roxo, me parece que o PT tem aliança com o PSL. Isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Isso é um escárnio com o eleitorado progressista, com o eleitorado que é contra essa deriva fascista. Né? O PCdoB tem aliança com o PP, o Partido Progressista. Então, assim, existe uma crise de representação que está afetando também os partidos de esquerda, e os partidos de esquerda têm que reconhecer que eles também têm que mudar. Não quer dizer que você vá abandonar pessoas. Acontece que você não tem que usar as velhas táticas para trazer pessoas para o seu lado. Então, eu concordo com você, eu acho que nesse momento falta ponte, rola muito pragmatismo, muito oportunismo, e um oportunismo perigoso, porque, por exemplo, a Thaís Ferreira é uma candidata maravilhosa. E houve quem tentasse impedir a candidatura dela dentro do PSOL do Rio de Janeiro. Sob que justificativa? De que a moça fez um curso de empreendedorismo na RAPS. Ora, eu também fui membro da RAPS. Alessandro Molon também, Marcelo Freixo também. A RAPS é uma rede suprapartidária. Tudo bem, tem mais tucano na RAPS? Tem. Tem mais liberais na RAPS? Liberais no melhor sentido, certo? Não liberal no sentido do PSL. Liberal de verdade. Tem mais liberal na RAPS? Tem. Mas tinha pessoas de esquerda na RAPS. Inclusive eu, Alessandro Molon, Marcelo Freixo. Aí, porque a moça fez um curso na RAPS de empreendedorismo, pessoas do PSOL acharam que ela não está habilitada a se candidatar. Isso, o mesmo partido que vê Marcelo Freixo, por exemplo, dialogando com todos os liberais do Rio de Janeiro, com os artistas do Rio de Janeiro. Ou seja, são dois pesos, duas medidas para atender a interesses muito particulares, a feudos. E aí você imaginar que um partido de esquerda está se comportando dessa maneira com a candidatura como a da Thaís Ferreira, que é renovação, que é uma mulher negra da periferia, que foi muito bem votada na eleição agora, é um equívoco. Quer dizer, o partido tem que se transformar de verdade. Né? Quer dizer, junto de Chico Alencar, que é uma figura que traz uma tradição de muitos mandatos, tem que haver uma renovação. Tem que haver uma renovação e uma aposta real. A aposta em Renata Souza não pode ser uma aposta proforme. Tem que ser uma aposta de verdade em Renata Souza. Né? Acreditando que ela pode, de fato, se eleger. Não porque, olha, vamos botar Renata Souza, já que Marcelo Freixo não conseguiu construir uma aliança.
Como o Marcelo Freixo não conseguiu construir uma aliança, a gente bota a Renata Souza. Não, tem que botar a Renata Souza porque Renata Souza talvez seja a cara da nova política, né? Quer dizer, assim eu espero. E dessa nova política que combine o combate à desigualdade social, né? A redução e erradicação da pobreza, a transformação da cidade numa cidade humana, numa cidade acolhedora, que una isso com as questões do século XXI, as questões ambientais, as questões identitárias. Então, para mim, que agora enxergo de fora, eu vejo muito isso. O PT, por exemplo, atacou a Luna, essa candidata de São Paulo, porque a Luna fez um diálogo com o Guilherme Boulos. Então, aí você se pergunta, em que lugar do planeta estão essas pessoas? Porque não pode ser no Brasil do ano 2020. Porque no ano, no ano 2020 do Brasil, o Brasil está sob uma pandemia descontrolada e um governo em deriva fascista. E uma extrema-direita que está nadando de braçada nas mídias sociais. Então, se essa esquerda não consegue perceber isso e continua agindo como se estivesse numa normalidade democrática e atacando a si mesma, por favor, é demais, né? Então, assim, eu quero acreditar muito nas candidaturas novas, sobretudo de mulheres. No Rio tem a Élica Takimoto, candidata pelo PT. Eu já falei, tem a Andrea Bach, candidata pelo PSOL. Quem mais? Eu vou lembrando assim, porque a Mônica Francisco, a viúva da Marielle Franco, que num ato de coragem decidiu se candidatar. Ou seja, eu quero acreditar de fato nessa renovação. Agora, essa renovação vai acontecer se esse espírito solidário, pelo menos se houver um pacto tácito dessas pessoas não se atacarem durante o processo eleitoral. E, sobretudo, se essas pessoas fizerem dessa campanha, não só uma campanha para vencer, claro que o objetivo é vencer, mas, sobretudo, uma campanha para transformar, sabe, Elange? Assim, então, nesse sentido, eu quero ser ponte, e eu estou fazendo críticas muito francas aqui ao PCdoB, ao PSOL e ao PT, porque eu me acho no direito de fazer, são críticas muito pertinentes, eu não estou ofendendo pessoalmente ninguém, eu estou colocando as coisas como são colocadas, problemas que eu acho que precisam ser superados, porque é isso. Né? A esquerda, que tem essa tradição de autocrítica, precisa levar essa autocrítica a sério, não porque a direita esteja cobrando da gente autocrítica, mas porque nossa autocrítica tem que ser sincera, ela tem que ser interna e ela tem que ser tática. Ou seja, a gente não pode expor nossas vísceras agora para os inimigos. Então, a gente tem que ter uma tática na hora de fazer isso. Por exemplo, a Renata Souza lançou uma carta, manifesto, e na sequência, Milton Temer, com todo o respeito que eu tenho a Milton Temer, esse patrimônio da esquerda carioca, com todo o respeito que eu tenho a ele na sequência vai lá e faz um ataque a ela público. E não existe uma instância partidária em que ele poderia apresentar essa crítica a Renata Souza, uma crítica, inclusive, muito injusta, porque é uma crítica que esconde um incômodo desses homens de esquerda do século XX com uma agenda de esquerda do século XXI. Ou seja, esses homens de esquerda do século XX, formados nesses partidos, seja no Partido Comunista e o seu centralismo democrático, seja em partidos como o PT e PSOL, com suas correntes trotskistas, leninistas e até stalinistas, esses homens de esquerda eles estão apavorados com essa agenda interseccional que a renovação traz, né? Uma agenda interseccional que já estava, por exemplo, nos meus mandatos, nos nossos mandatos, nos mandatos que eu fiz de 2010 até 2018. Então, eles estão com medo e às vezes eles traduzem esse medo e essa insegurança nessa crítica de dizer que a gente faz uma política identitária descolada da questão econômica. Não é verdade. Primeiro, isso não é verdade, né? O combate à desigualdade de gênero é um combate associado ao combate à desigualdade social. Ou seja, não há combate à desigualdade social se não considerarmos a desigualdade de gênero no mundo, que a pobreza é feminina. Em quase todos os lugares do sul global, a pobreza é feminina. E preta. E preta. Aí nos países... Bom, aí nos países... seja os países que receberam as pessoas da diáspora africana, seja nos próprios países da África subsaariana, onde a maioria é preta, a pobreza é preta, e não é feminina. Ou seja, você não combate desigualdade social se você não levar em conta as questões climáticas e ambientais. Ou seja, não tem agenda de redução da pobreza, de defesa dos direitos dos trabalhadores, né?
o trabalhador, essa categoria o trabalhador, se a gente não pensar nas questões climáticas, se a gente não pensar, por exemplo, que a indústria automobilística não tem mais sentido num país onde não cabe mais carro. Ou seja, a gente vai ter que pensar para onde a gente vai conduzir essa massa de trabalhadores. E a esquerda tem pensado muito pouco nesse novo mundo que está nascendo, no mundo da robotização, em que a mão de obra está sendo substituída por essa robotização. Então, não é que a esquerda está deixando de pensar na questão econômica. A nova esquerda, ela pensa as questões econômicas junto com as questões identitárias. Ou seja, na Polônia, eles estão criando zonas free LGBT. Isso é fascismo, ou seja, a comunidade LGBT continua ameaçada em mais de 60 países. Com condenação de morte, a gente vai deixar de lado essa agenda, até porque a pobreza afeta também muito mais duramente pessoas que foram expulsas de casa por sua identidade de gênero. Então, figuras como Milton Tietê, né, com todo respeito a ele e a outros, são figuras que estão numa nostalgia de uma esquerda que, desculpa, não tem mais. Né? A esquerda do século XXI ela vai ter que pensar de maneira interseccional e ela vai ter que ouvir. Não quer dizer, Erlângea, que a experiência de vida e o lugar de fala tem uma autoridade absoluta. Não. Né? Não basta ter lugar de fala, porque está aí Fernando Feriado, negro, gay, e é contrário às reivindicações do movimento LGBTQ+, e contrário às reivindicações do movimento negro. Ou seja, é um negro gay utilizado pela extrema-direita para passar pano para o seu racismo e para a sua homofobia. Então não basta o lugar de fala. Sérgio Camargo é outro exemplo. Né? Existem gays bolsonaristas que são utilizados pelo bolsonarismo para passar pano para a homofobia do bolsonarismo. Então, o lugar de fala, ele não tem uma autoridade em si mesma. Mas é óbvio que a experiência do lugar de fala conta. Isso não quer dizer que um homem branco, hétero, cisgênero de esquerda, não possa dar palpite sobre homofobia. Pode sim. Você é um pensador, não vou precisar nem fazer pergunta, que eu ia chegar exatamente nessa questão do radicalismo. Eu acho, até como jornalista, você é político. O Stufson fez uma campanha assim, você não precisa ser gay para ser contra o homofóbico, você não precisa ser branco, preto para ser contra. Acho que esse lugar de fala acaba, inclusive, afastando aliados. Você não acha? Eu acho que algumas posturas de pessoas dos movimentos de minorias ou movimentos identitários, eu acho que algumas posturas são posturas autoritárias e são posturas que acabam silenciando pessoas e aliados que poderiam colaborar. Né? Eu sou radicalmente contrário aos cancelamentos, aos linchamentos, aos insultos e às tentativas de interdição de participação de pessoas nesse debate. Como eu ia dizendo, eu acho que um homem cis, hétero, um homem branco, cis, hétero, não é que ele não possa dar palpite sobre a homofobia, até porque ele pratica homofobia, então ele pode sim dar palpite sobre a homofobia, mas num debate em que haja LGBTs presentes, seria muito interessante que ele primeiro ouvisse. Não é que ele não tenha que falar, mas que ele ouça, né? Que ele ouça e que ele leve em conta os argumentos, né? Porque eu vou usar aqui uma imagem do Chico César, quando ele diz assim, pois quando o preto fala, o branco cala ou deixa a sala com veludo nos tamancos. Ou seja, não é só ouvir, não é só deixar a gente falar, é ouvir o que a gente tem a dizer. Então não significa que a gente esteja interditando uma pessoa branca de opinar sobre o racismo. Não é isso. E acho equivocado, por exemplo, quem interdita pessoas brancas de entrarem no debate sobre o racismo. Né? As raças são uma invenção do racismo. O racismo tem múltiplas manifestações. Então, quem inclusive pratica o racismo ou pertence a classes sociais em que o racismo está mais presente, e eu digo racismo não só a discriminação contra as pessoas pretas, de pele pretas ou afrodescendentes, mas o racismo contra, por exemplo, os povos indígenas. Né? Eu acho que essas pessoas que pertencem a classes sociais em que o racismo é mais largamente praticado, elas devem sim dar uma opinião. Então, por exemplo, eu acho que o que rolou com a Lilia Schwartz foi um exagero, por exemplo. Né? Não que o texto da Lilia não pudesse ser criticado, embora
Eu, assim, eu sou um entrevistador de Heterotox. Uma coisa é você defender a questão, o movimento negro. Outra coisa é dizer para uma negra como ela tem que se comportar, né? Mas a Lília não disse como tem que se comportar. A Lília fez uma crítica de um produto cultural. O texto da Lília é um texto muito respeitoso. Eu queria saber quando foi que a Beyoncé foi canonizada. O Papa Francisco não me disse quando é que ela foi canonizada e a partir de que momento que ela não pode receber crítica. Agora, as patrulhas são tamanho que a Lília, se ela tivesse, ela não pediria desculpa, né? As pessoas ficam tão linchadas que ela se sentiu na obrigação de pedir desculpa. Se eu fosse ela, eu não pediria desculpas, porque ela não fez nada de errado. Ela criticou um produto muito caro, um produto que move bilhões, um produto do capitalismo, inclusive, feito em parceria com um artista, com a Disney. Um artista de talento, um artista admirável, sim, mas um artista como qualquer outro, que pode botar no mercado, na indústria cultural, um produto que não é tão legal. Né, um produto que é criticável, né? Ou seja, o que a Lília fez foi uma crítica. Eu acho que a Folha de São Paulo fez uma chamada equivocada. Nós vivemos num momento em que as pessoas não leem textos, as pessoas leem 140 caracteres. A imprensa, inclusive, se vale muito disso, do fato de que as pessoas não leem texto para poder... A imprensa comercial hegemônica, quando ela quer desqualificar determinadas pessoas e determinados partidos e determinadas instituições, ela também se vale disso, da preguiça das pessoas em lerem o texto completo. Então, as pessoas leram ali a chamada que a Folha colocou e começaram a atacar numa relação de fanatismo. Eu acho que todo fanatismo, seja o fanatismo religioso, seja esse fanatismo em torno das figuras de charme da indústria cultural, um saco. Né? Eu admiro a Madonna, por exemplo, sou uma bicha que admira a Madonna, mas não acho que a Madonna seja uma santa. Né? A Madonna fez uma declaração equivocada sobre a Covid-19. Porque eu gosto da Madonna, eu vou achar que não devem criticá-la, ou eu vou achar que o último disco que ela botou tem que ser necessariamente bom porque é Madonna. Então, a Lília, eu achei que ela não deveria ter pedido desculpas porque ela não cometeu nenhum crime ali. E acho que a opinião dela não invalida que figuras que estudam o afrofuturismo, por exemplo, se coloquem, né? Ninguém está dizendo que essas pessoas não se coloquem. De novo, eu não estava criticando o posicionamento dela, estava dizendo os argumentos que usaram para ela ser atacada. Sim, Você já puxou aí um outro troço aí, do radicalismo das patrulhas. Caíram em cima de você quando você elogiou o programa O Sexo e as Negras do Miguel Falabella, que, vamos combinar, é longe de ser racista. Não está uma coisa assim de uma intolerância que acaba contribuindo, de novo, para dividir quem poderia estar junto? Para você ver, né, Lange, eu sou pioneiro dessas coisas, porque naquele momento ainda não tinha essa palavra cancelamento, né? Mas as pessoas atacaram a mim, atacaram a Rita Batista, atacaram a Margareth Menezes, atacaram todos nós que nos colocamos contra aquele linchamento e contra aquela tentativa de censura sobre uma série que as pessoas não tinham assistido ainda, né? E eu lembro que eu fui fazer uma palestra a convite, eu não lembro agora, acho que da UNB, sobre um outro tema, um tema que não tinha a ver com o tema racial. E nessa palestra, umas ativistas, umas mulheres muito interessantes, inclusive ativistas, que eu admiro e tal, foram me constranger na palestra, né? E elas foram me constranger por causa dessa posição em favor da série do Miguel Falabella. E quando elas me constrangeram... Bom, primeiro o material, o constrangimento que elas tentaram me impor serviu de material para o MBL, essa organização criminosa especializada em difamação. Por isso que eu digo que é um tiro no pé, né? Serviu para o MBL me atacar, fazer uma edição criminosa, uma edição contra mim. Mas, ao mesmo tempo, me deu uma certa piedade delas, porque tinha tanto equívoco na fala delas, né? Porque o que eu disse para elas, na verdade, na época, o que eu disse não se pode, a censura é muito perigosa, não se pode impedir uma série de ir ao ar antes de que se veja a série. Sobretudo uma série protagonizada por 4 atrizes negras,
Eram 4 atrizes negras, protagonistas da série. A série ia ter como centralidade o debate racial e a ascensão de 4 mulheres de profissões subalternas à condição de estrelas, né? Essa era a história que o Miguel Falabella ia contar. As pessoas não deram a Miguel o benefício da dúvida, não esperaram a série começar, não abriram um diálogo com ele para dizer assim, vem cá, por que você escolheu o título Sexo e as Negras? Quer dizer, as pessoas foram simplesmente atacando. Então, essa ferocidade do tribalismo é uma ferocidade que assusta tanto nos neopentecostais, nos fundamentalistas neopentecostais, quanto no Hamas, o fundamentalismo islâmico, quanto, por exemplo, nesses fundamentalismos identitários. Mas com isso eu não quero estigmatizar os movimentos identitários como um todo, né? Há pessoas que se comportam assim e que despertam um comportamento de manada em que as pessoas vão lá atacar as outras. Eu, por exemplo, não pedi desculpas em nenhum momento. Eles queriam que eu fizesse uma retratação. Sabe o que eu disse na época? Eu falei, queridos, se rolar do céu abrir agora e Jesus descer e falar assim, peça desculpas, eu diria para ele, eu estou condenado ao inferno, mas eu não peço desculpas. E eu não peço desculpas porque eu não estava, eu não fiz nada de errado em defender a existência de uma série, entendeu? A série pode ser criticada, a série pode ser debatida, a série pode ser tudo. Isso é o espaço democrático que a gente quer. A série não pode ser interditada, nem censurada. Isso jamais, entendeu? E ninguém pode acusar outra pessoa, como fizeram com o Miguel, sem conhecer. As pessoas confundiam o Miguel Falabella com o Caco Antibes. Isso é uma burrice que é inadmissível, você confundir um personagem com uma pessoa do Miguel Falabella, né? Aquilo foi um horror. De novo, eu citei como exemplo desses linchamentos que você tem, você sobrevive com um certo sofrimento, mas vai. Mas olha só uma coisa que você comentou. Eu sempre falo, fica falando, não é mais preto, é negro. Não é negro, é preto e tal. Você acabou de se referir como bicha. Você pode chamar uma pessoa de bicha de uma maneira agressiva, ou pode chamar, meu nego, meu não sei o quê. Tá difícil quem é progressista, vamos dizer assim, saber como se comportar. Eu ganhei outro dia um livro da minha filha, que são muito militantes, assim, contra o racismo, como eu devo me comportar com o feminismo. Não tá fácil ser branco, hétero, cis, sei lá, como é que você falou aí. Olha, Lange, eu não vou dizer que eu tô com pena de você, porque não é verdade, eu não tô com pena. Não, nem é pra ter pena, nem é pra ter pena. Não, mas na verdade tá fácil sim, Erlange. A vida sempre foi muito fácil para as pessoas, para os homens brancos, héteros, cis. Não, você dizer que eu sou de uma categoria privilegiada é outra coisa, mas assim, tá difícil ajudar. Não, mas aí eu já disse, a ajuda vem da escuta. Em primeiro lugar, uma diferença entre preconceito, e vou dizer de uma maneira muito simples, entre preconceito e conceito. Dentro da nossa comunidade, dentro da comunidade LGBT, nós aprendemos como uma estratégia de defesa se apropriar do insulto e transformá-lo em algo positivo dentro da nossa própria comunidade. Então, eu posso chamar um outro gay de bicha. Eu posso dizer que eu sou bicha. Eu estou ressignificando o insulto. Quando uma pessoa hétero me chama de bicha, ela está me insultando. A intenção dela é me insultar. E se é um hétero amigo, se ele tiver muita intimidade, ele pode até me chamar de bicha. Por exemplo, Wagner Moura é meu amigo íntimo de muitos anos e Wagner tem comigo uma relação de me tratar no feminino como se ele fosse gay e tal. Então, Wagner tem autorização para fazer isso, porque ele tem essa intimidade comigo, né? Uma pessoa que não tem intimidade comigo, ao me ver chamando um amigo de bicha, não pode chegar dizendo, ô bicha. Não. Então, a mesma coisa que, por exemplo, os afro-americanos. Eles se chamam de niga entre eles. Uhum. Mas niga na boca de qualquer pessoa que não seja da comunidade afro-americana é um insulto absurdo que não é admitido. Então, simples assim. Você não pode chamar uma pessoa que você não pertence à comunidade de bicha. Primeiro, que você não tem intimidade. Segundo, porque na sua boca soa como insulto, né? Então, eu acho que os héteros brancos, cis, podem colaborar muito ouvindo a gente, claro, e aprendendo como lidar e sabendo que é uma desconstrução. E aí, eu acho que também os movimentos identitários têm que ser um pouco benevolentes, têm que ser pedagógicos. Porque, por exemplo,
há dentro da comunidade gay, por exemplo, da comunidade gay masculina, inclusive, uma misoginia, né? Há muito gay misógino. E é chocante ver um gay praticando misoginia. Então, deixa eu te interromper, desculpe. O Lobianco foi fazer uma peça em que ele fazia o papel de uma trans, foi executado. Essa é uma outra história que eu já vou entrar, eu já falo sobre você vai ter que dormir mais tarde. Eu vou ter que abrir outra sessão, você não vai escapar sem uma hora, não. Mas tá bom, então deixa eu responder essa. Então, assim, dentro da comunidade LGBT mais ampla, há pessoas racistas, porque a comunidade LGBT ela não é formada só de LGBTs afrodescendentes. Então, os brancos LGBTs de classe média, às vezes, praticam racismo contra LGBTs pretos. A transfobia entre mulheres lésbicas. Então, essa intolerância, essa dificuldade de pedagogia com quem está fora da comunidade, ela deve ser revista, porque não é só o homem branco, cis hétero, que está cometendo equívocos. A comunidade também comete equívocos porque nós somos todos feitos desses preconceitos. Então, por isso, os movimentos identitários, eles não podem ter um coração autoritário. Eles não podem cancelar as pessoas como se eles estivessem com a virtude do lado deles, como se eles fossem o proprietário da virtude e da verdade. Não. Estamos todos em desconstrução, né? Estamos todos em desconstrução racistas. A comunidade negra, pobre, é muito homofóbica, né? Eu venho de uma periferia. Nasci e me criei numa periferia, depois em Salvador morei numa periferia onde havia muita homofobia. Então, o fato de uma pessoa ser preta e pobre e vítima do racismo não impede que ela pratique largamente a homofobia. Então, que história é essa de que basta... quer dizer, que todo homem cis, hétero, branco é necessariamente o inimigo? Não, não é. A gente tem que, claro, ouvi-lo, ser tolerante. Mas os homens héteros, brancos, também não podem ficar se colocando nessa posição de vítima. E nesse chororô, eu já não sei mais como eu me posiciono, eu não posso dizer nada. Não, calma. Não cheguei a isso. Não é você, não. Eu estou dizendo de você. Se falar isso para um jornalista que ele não pode falar sobre determinado assunto, a gente fica doido. Não é que ele não possa falar, Elângea. É muito simples assim. Primeiro é nos ouvir, né? Ouvir o que a gente tem a dizer. Eu estou te entrevistando para isso, entre outras coisas. Depois, assim, fazer um policiamento mesmo, porque a transformação, ela é, antes de tudo, uma transformação linguística. Por exemplo, custou muito para nós, do movimento LGBT, convencer as redações de jornais a banirem a palavra idético. Entretanto, foi muito importante para a gente quando essa palavra foi banida. Então, assim, é um exercício, cara. E eu sou muito pedagógico, eu faço uma comunicação sempre... Uma comunicação amorosa. Eu nunca cancelo ninguém, eu nunca ataco ninguém, sobretudo se essa pessoa for aliada, né? Se ela for aliada, eu vou dizer para ela... como eu disse para você, calma, Erlange, não se comporta assim, como se você fosse agora a vítima, porque não é. Na verdade, não, tá claro. A gente está num movimento de transformação do mundo e nós, durante muito tempo, fomos silenciados demais. E agora a gente está falando. Claro que, às vezes, como eu disse, dentro desses movimentos, há pessoas autoritárias, há pessoas que metem os pés pelas mãos, há pessoas que não sabem fazer autocrítica, né? Por exemplo, eu tenho um amigo jornalista, o Jamie Timino, que ele foi falar sobre, por exemplo, a homofobia dentro da comunidade... entre os homens negros, entre os homens afro-americanos heterossexuais, e as pessoas começaram a atacá-lo. E ele falou uma verdade, ou seja, os héteros afro-americanos e muita gente do rap, por exemplo, do movimento hip-hop americano, é homofóbico, né? Inclusive, há agora, dentro da própria comunidade afro-americana, um debate sobre isso. O quanto a cultura hip-hop é misógina e é homofóbica. Então, a gente precisa também ser amoroso e pedagógico, porque nós somos feitos desses preconceitos, né? A gente também pode cometer deslizes e ninguém vai gostar de ser cancelado. Como eu tenho essa experiência de ter sobrevivido a múltiplos ataques, né? Ataques da extrema-direita, ataques da direita, mas também ataques da esquerda. Por exemplo, eu fui atacado por essa questão do sexo e as negras, eu fui atacado quando eu fiz um programa com a esquerda israelense,
pessoas me atacaram duramente, me chamaram de sionista, me chamaram de que mais? De islamofóbico. Ou seja, esse movimento irracional, que é fruto da burrice, fruto do desconhecimento, fruto do comportamento de manada, que não está só na extrema-direita, lamentavelmente, né? Já que a gente está no capítulo do politicamente incorreto, eu não estudei até, estudei um pouquinho. Eu vou falar uma coisa que eu sei que vocês consideram um absurdo, mas eu queria saber qual é a tua visão. Eu acho que a homofobia é um negócio que desperta uma violência, uma virulência tamanha que está mexendo na sexualidade da pessoa. Mas já me disseram, você não pode dizer que todo homofóbico no fundo é um gay enrustido. Eu não estou muito certo disso, não. É uma bobagem? Não, não é necessariamente uma bobagem. Eu vou te pedir que desabilite os comentários. Opa! Pelo mesmo motivo que a gente... Esqueci. Mas olha Tudo só, bem. você está perdendo um festival, eu não estou vendo, mas um festival de elogios. Você não tem ideia, quando eu postei que ia fazer com você, você tem um fã-clube da maior responsa. Bacana, meu caro. Mas olha, deixa eu te dizer, deixa eu explicar. Da mesma maneira que a gente fala em racismo estrutural, né? O racismo é uma estrutura. A homofobia também é uma estrutura. Nós somos educados, socializados, formados, nos tornamos sujeitos, subjetividades, né? Os nossos caracteres, ou caracteres, que é o plural de caráter, ele é formado sob uma cultura homofóbica. Então, as pessoas se tornam homofóbicas graças a essa cultura. E isso faz, por exemplo, que a ampla maioria das pessoas seja homofóbica, e o trabalho dos movimentos políticos da comunidade LGBT seja um trabalho para desconstruir a homofobia. Agora, é óbvio que tem uma dimensão da homofobia que a gente chama de homofobia internalizada. Por quê? Da mesma maneira que você é um homem hétero, que foi educado por escolas, você estudou em livros didáticos, você assistiu novelas de televisão, você viu campanhas publicitárias. Você foi educado por uma cultura que lhe fez um cara homofóbico, né, que lhe fez acreditar que a heterossexualidade é um destino, ou seja, que toda pessoa nasce para ser heterossexual, e que, portanto, a homossexualidade é um desvio. Da mesma maneira que você foi criado assim, nós, gays e lésbicas, também somos criados na mesma cultura, né? E durante muito tempo das nossas vidas, a gente inclusive tinha uma sensação de invisibilidade, porque nós não estávamos representados nas novelas, nos filmes, na publicidade, nas revistinhas em quadrinho, nos contos de fada, não tinha histórias que nos representassem. Então, a gente cresce com um sentimento de inadequação que produz uma relação conosco muito danosa, muito perniciosa. Então, não por acaso, o índice de transtornos psíquicos na comunidade LGBT é alto por causa da homofobia. Então, tem uma homofobia internalizada, que muitos gays apresentam, uma homofobia internalizada de tal maneira que ele desenvolve um ódio de si, que se manifesta no ódio ao semelhante. E essa sociedade homofóbica faz com que muitos homens gays e mulheres lésbicas levem uma vida heterossexual de fachada. Quer dizer, casem, tenham filhos, e muitos passam a viver uma vida dupla, uma vida clandestina. Começam a fazer uma gestão esquizofrênica da vida. E essas figuras, em geral, se tornam figuras muito odiosas. Eu vou dar um exemplo da ficção, porque a ficção ajuda muito a gente a enxergar determinados discursos, né? O Valci Carrasco, que é um autor irregular, ele tem coisas muito boas, outras coisas não tanto. Por exemplo, ele fez uma série chamada Verdades Secretas, que é maravilhosa. Mas antes disso, ele fez um personagem que o Matheus Solano interpretava, que era o Félix, que era incrível a construção daquele personagem. Só um homem gay como o Valci Carrasco poderia construir um personagem tão profundo, um cara odioso, era um cara que estava permanentemente num bullying homofóbico, era um cara tão odioso que foi capaz de pegar a sobrinha e jogar na caçamba de lixo. Mas era um cara que tinha... Por que ele era assim? Porque ele tinha uma homofobia internalizada
Ele sofria uma homofobia desde criança com o pai que desprezava ele porque ele era gay, que humilhava ele porque era gay, e a vida inteira dele ele cresceu tentando conquistar o amor desse pai que desprezava ele profundamente porque ele era gay. Aí ele fez tudo para agradar o pai. Ele casou com mulher, ele teve filho, ele vivia uma vida hétero de fachada e ele virou uma pessoa odiosa. Então, é óbvio que há homofóbicos que são pessoas reprimidas, né? Eu acho, por exemplo, que o filho do presidente da República, o 02, eu nunca sei direito qual é a classificação deles, mas o que comanda o esquema das fake news, por exemplo, ele é um cara profundamente reprimido. É evidente que aquele sujeito tem uma repressão sexual, quer dizer, o pai já é uma figura muito reprimida sexualmente, com a sexualidade reprimida, permanentemente com xiste de cunho sexual. Aliás, recentemente a gente foi obrigado a ver aquela cena abjeta dele fazendo uma piada de duplo sentido, quer dizer, um comentário de duplo sentido com uma criança de 10 anos, né? Ou seja, o pai já é uma figura reprimida sexualmente, com muitas nuances de repressão sexual. O filho, mais ainda, e o filho virou essa pessoa odiosa, né? Capaz de mentir, capaz de comandar um esquema de fake news, de destruição de reputações, de atacar as pessoas pela sexualidade, né? Você vê que eles sempre buscam atacar as pessoas pela sexualidade. Então, claro que tem uma manifestação da homofobia que se dá nessa repressão. E, de uma maneira geral, o ódio à comunidade LGBT vem muito de uma inveja, né, do gozo da gente. Né? As pessoas reprimidas sexualmente, as pessoas que não vivem o seu gozo livremente, as pessoas que são reprimidas por estruturas como igrejas, né, por instituições como igrejas, como famílias repressoras e que não vivem plenamente a sua sexualidade, quase sempre odeiam e têm uma inveja de quem vive plenamente sua sexualidade. Né? A gente viu agora essa cena pavorosa no Rio de Janeiro, no Leblon, em que uma moça de biquíni, né, feliz de biquíni, beijando uma outra moça, incomodou a tal ponto uma sujeita que ela foi lá e jogou uma garrafa, como se estivesse apedrejando. Essa pessoa deve ser muito infeliz com a sua sexualidade, muito infeliz com o seu corpo, ao ponto de jogar uma pedra, uma garrafa sobre uma outra pessoa. E com a justificativa de eu não sair com meus filhos de casa para ver isso. Desculpa, se você está sob uma pandemia, se você saiu de casa, você está correndo o risco de pegar um vírus. Né? Isso talvez devesse ser a maior preocupação dela, não o corpo do outro. Né? Na Bahia, um rapaz gay foi entrar com um short curto, segurança disse no supermercado, você não vai entrar porque você está vestido... Você não está vestido como um homem se veste. Né? Em São Paulo, uma mulher com uma camisa escrita fé começou a atacar um rapaz gay dizendo que Deus não quer isso. Ou seja, são pessoas profundamente reprimidas. Né? Essa cultura judaico-cristã, que tem como símbolo uma figura crucificada, sofrendo, impinge uma culpa muito grande nas pessoas, e sobretudo no campo da sexualidade, ao ponto da pessoa não conseguir reprimir o seu desejo nela mesma e querer reprimir no outro. Então, um dos ódios também que eu desperto tem a ver com a maneira livre como eu sempre lidei com a minha sexualidade e a maneira orgulhosa com que eu lidei com a minha homossexualidade. Né? Eu sempre tive orgulho de ser gay e sempre saí do lugar onde essa sociedade acha que o gay deve se colocar. Inclusive, no campo da política, eu não fiquei na agenda LGBT, né? E jamais ficaria, porque, imagina, eu sou... É só ver o seu discurso na votação do impeachment da Sim, e antes disso, eu fiz parte da Comissão de Finanças e Tributação, ou seja, na verdade, essas pessoas, se eu tivesse me mantido... mantido, é isso? Mantida. Se eu tivesse permanecido nesse lugar, no lugar do gay que fala das questões LGBTs como uma abstração, como uma esfera autônoma à relação econômica, talvez eu não fosse tão atacado. Eu fui atacado justamente porque eu ousei falar de questões de maneira interseccional, entrar no debate da grande política, no debate orçamentário, no debate econômico, e, sobretudo, quando eu me coloquei contra o impeachment de Dilma Rousseff, e eu era uma voz com muita capilaridade, essas forças políticas decidiram, então, me destruir, e de uma maneira muito articulada entre si, porque a partir de 2016, não eram só as igrejas neopentecostais e seus títeres no parlamento que me atacavam com difamação e com ameaças,
passaram a ser outros setores da política, como, por exemplo, os ruralistas e os barões do agronegócio, né? As milícias masculinistas, todos os plutocratas, esses liberais de sapatênis do Partido Novo, tipo Ricardo Salles, que é esse criminoso ambiental, porque é uma loucura, a gente tem um criminoso ambiental comandando a pasta do meio ambiente. Foram esses liberais de sapatênis, antipetistas, que começaram a me atacar de todos os lados. E se não bastasse o ataque de todos esses setores da política contra mim, que não era um ataque sobre o indivíduo, era um ataque contra um campo, contra tudo que eu representava, a própria esquerda se aliou também, por outros motivos, ao ataque contra mim. Então, eu virei um catalisador, não por acaso, figuras da extrema-direita no Brasil inteiro me usaram na campanha de 2018 para se eleger, né? Ou seja, figuras que não... Eu era um candidato do Rio de Janeiro, tinha figuras do Pará, tinha figuras em Rondônia, tinha figuras do Rio Grande do Sul, tinha figuras em todos os lugares me usando como contraponto, né? Me construindo como um inimigo público para se eleger. Quase toda a bancada do PSL foi eleita dessa forma. Fora outros difamadores como Joyce Helsman, Alexandre Frota e outras figuras que agora romperam com o bolsonarismo, como o próprio MBL, que também fizeram isso. Então, só para você ter uma ideia, o fato de eu ser orgulhoso da minha homossexualidade e ser um cara livre em relação à minha sexualidade também provoca um ódio muito grande nas pessoas, né? Porque eu já disse isso algumas vezes e vou repetir. Eu estou meio repetitivo. Mas paira sobre mim sempre o fantasma da bicha arrogante, porque eu tenho conhecimento, né? E eu falo de igual para igual, né? Ou seja, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu não sou pior. E não adianta nenhum político de prestígio, à esquerda ou à direita, achar que está um degrau acima de mim, porque não está. Vai falar de igual comigo, eu vou falar de igual, né? Assim, quando, por exemplo, eu fiz umas duras críticas a Ciro Gomes, que ainda é muito machista, e é muito machista mesmo, embora ele negue, eu fiz umas duras críticas a ele e a maneira misógina até, como ele atacou Márcia Tiburi, e é muito fácil um cara como ele atacar Márcia Tiburi, simplesmente o partido dele tentou circunscrever o debate a mim como uma candidata trans do partido dele. Eu falei, desculpa, mas minha conversa não é com ela, né? Com ela eu discuto as questões de transexualidade, travestilidade. O meu debate é com Ciro Gomes. Meu debate é com Ciro Gomes, o antipetismo dele, né, a pusilanimidade dele no segundo turno das eleições, a maneira como ele tenta conquistar o eleitor bolsonarista investindo no antipetismo. Eu quero debater com ele, entendeu? Então, e isso incomoda muito. Essa questão de que, eu digo, o fato de eu ser um homem gay não vai me colocar um degrau abaixo de nenhum de vocês. E olha que eu já saí da cena política. Agora eu sou um intelectual, trabalho exclusivamente com o pensamento, com a pesquisa, com o texto. Isso deve incomodar mais até. Mas paciência, né? É o que tem para hoje. Vamos brincar com isso no confessionário do Big Brother. Você tocou num ponto que eu agora entendi por que eu tinha implicância. Porque eu achava assim, por que eles se apropriam da palavra gay? Eu sou heterossexual, mas sou feliz. Então vocês, ao assumir a expressão gay, tomaram o monopólio da felicidade? Não tomamos o monopólio da felicidade, não. Nós tomamos uma palavra que era usada como insulto. Não sei se você lembra quando o Renato Aragão... Verdade. Quando o Renato Aragão, nos Trapalhões, dizia rapaz alegre. Geralmente se referindo a Dedé Santana ou a Zacarias. Olha, ele é um rapaz alegre. E esse trejeito era uma ofensa para nós gays. Então, nós tomamos essa palavra, rapaz alegre, como uma afirmação do nosso orgulho. E sim, nós somos gays, nós somos alegres. Nós não temos o monopólio da felicidade. Mas, em alguma medida, a nossa felicidade deve incomodar os héteros. Não, porque... nesse aspecto. Não é porque... Aliás, eu vou aproveitar e fazer... Eu não consegui ler todos os livros, voei neles. Mas sim, é imperdível o documentário Homem de Bem, que eu não sei nem como não teve... Não sei se teve muita divulgação. É um espetáculo o documentário. Recomendo a todos. Está na Globoplay. Globoplay. É um documentário do Carlos Juliano e do Caio Cavenchini. O Caio Cavenchini, inclusive, dirigiu esse documentário agora sobre a Marielle, que está na Globoplay.
esse documentário foi lançado em 2015 e ele não aconteceu porque o próprio documentário foi vítima de fake news, na época de fake news pesada. E naquele momento, por exemplo, a imprensa poderia ter cumprido um papel de desmentir essas fake news, por exemplo, né? O documentário foi acusado de receber dinheiro da lei Renault, né? Para você ter uma ideia, a fake news era tão ruim que sequer eles diziam lei Rouanet. Eles disseram lei Renault. Pô, seria tão bom se a Renault desse dinheiro para a cultura, mas... Nem isso, é porque eles não sabem quem foi o Rouanet. Eles não sabem quem é o cara, o intelectual que deu nome à lei, o cara que concebeu a lei de fomento à cultura. A extrema-direita, ela é, antes de tudo, ela é mentirosa e ela é ignorante. Então, na época, o documentário foi atacado e Folha de São Paulo, Estadão, Globo... não fizeram um trabalho de dizer, olha, isso não é verdade. É lindo. Ele é importante. Aliás, eu ia perguntar o seguinte, começa com aquela coisa do culto afro, não sei se é candomblé ou se é umbanda ou o quê? O quê? Começa você fechando, aquilo que é? Você está sendo abençoado, é um ritual. Ou tá fechando o corpo? Ali é um ritual ali é um ritual de limpeza. Essa história é uma história muito interessante. Eu achei que você estava fechando o corpo. É um fechamento de corpo, de certa forma, né? Porque, na verdade, essa história é o seguinte, era véspera da eleição, e eu tenho uma amiga que é cantora, Rita Benedito, que já se chamou Rita Ribeiro, e a Rita, ela é umbandista, e enfim, eu tenho uma religiosidade ampla, porque eu sou cristão de formação, venho do movimento pastoral da Igreja Católica, tenho essa formação acadêmica, mas eu sou dos mistérios. Então, o candomblé é uma religião que me interessa muito. Eu sou filho de Oxum, com Axóssi, uso uma guia de Oxum. Me interessa muito a cosmogonia, a cosmologia das religiões de matriz africana. Então, a Rita recebeu um recado de Mãe Iva. Mãe Iva disse, olha, fala para o Jean que ele precisa fazer uma limpeza do corpo dele, né? E aí eu recebi o recado, eu falei, eu sou dos mistérios, como eu disse para você em relação aos recados, que eu achei que eram recados, né, da Heloísa Helena, do Assemi Neto, e portanto eu decidi me filiar. Da mesma forma eu entendi como um recado, né, um recado do mistério, assim, venha fazer uma limpeza. E nesse momento, os meninos, o Caio Cavenquini e o Carlos Juliano, já estavam gravando um documentário comigo, e o documentário deles é o que a gente chama de cinema direto, né? Que é um pouco a linguagem do João Moreira Salles, que é esse vai seguindo você. Então eu estava meio microfonado o tempo inteiro, eles me acompanharam durante 3 anos, né? Para você saber, para você ter uma ideia de como eu tenho consciência de mim, do quanto eu sou honesto, de tudo, é que eu estava microfonado o tempo inteiro e eles não têm nenhum material que me desabone, nada. Eles tinham liberdade total. Eu fui ver o filme quando o filme estava pronto. E aí, nesse dia, eles falaram, o Caju, que é o Carlos Juliano, falou para mim, Jean, eu quero acompanhar esse ritual. Eu falei, bom, só se Mãe Iva autorizar, porque é uma coisa da religião. E aí, quando a gente chegou lá, ela disse, não, até um ponto vocês podem filmar do ritual de limpeza, que é um banho... É lindo. Assim, eu sou ateu, com sentimento de religiosidade, fiquei chato. É bonito, é bonito. Ela me dá um banho de abô, que é um banho, né, para tirar as energias ruins, os mal-olhados, as coisas, e depois um banho de amaci, que é um banho com ervas cheirosas, lavou meu cabelo com ervas cheirosas e tal. E olha, Erlanger, como disse Jorge Amado, que era ateu, comunista. Comunista, que foi proibido nas escolas porque ele prega a magia negra da religião. Não, presta atenção. O Jorge Amado era ateu comunista, foi do Partido Comunista, foi deputado constituinte em 46. Numa época, pouco depois que o Partido Comunista deixou de ser perseguido formalmente pela ditadura Vargas, né, pelo Estado Novo, quando o Partido Comunista pôde se legalizar, Jorge Amado foi deputado constituinte e Jorge Amado garantiu a emenda na Constituição que garantiu a liberdade religiosa. E Jorge Amado fez isso porque os terreiros de candomblé da Bahia abrigaram muitos comunistas que estavam fugidos da perseguição, da ditadura do Estado Novo. Então, Jorge Amado virou Obá de Xangô do Ilê Axé Opó Afonjá.
Ou seja, os olhos de Xangô na terra. Xangô é o orixá da justiça. E Jorge dizia que ele era ateu, mas ele acreditava em milagres. Caetano Veloso fez a música, inclusive, Tenda dos Milagres. Quem é ateu e viu milagres como eu, numa referência a Jorge Amado. Então, eu sou também alguém que acredita em milagres. Então, depois que eu tomei esse banho que está no filme, que abre o filme, eu fui para casa leve. Eu dormi a tarde inteira, era a véspera da eleição, era o sábado, véspera da eleição. Eu dormi a tarde inteira, cara, leve, porque o banho me deu uma... Me liberou dessas energias ruins. Já a gente vai ter que abrir uma terceira sessão. Não, por favor, não. Então vamos lá. Vamos chegar assim. Olha lá, eu entendo as críticas da grande imprensa, não é corporativismo, eu estou fora da grande imprensa, acho que vinha cometendo muitos erros. Mas nesse exato momento é uma coisa meio curiosa, porque a grande imprensa apanha da esquerda e apanha da direita. Bolsonaro odeia, a esquerda reclama. Isso quando o jornalista diz, opa, se eu estou apanhando da esquerda e da direita, é que eu estou na imparcialidade. Mas ninguém pode negar que na pandemia virou um contraponto a essas maluquices do governo e mesmo na área de denúncia de corrupção da família do nosso presidente. Como é que você vê a grande imprensa brasileira hoje? É verdade, a gente não pode negar que, sob a pandemia, o jornalismo de referência, para usar essa expressão de Wilson Gomes, né, a imprensa hegemônica comercial, ela voltou a fazer jornalismo. Quem dera que ela fizesse jornalismo todo o tempo. Quando entra a agenda econômica, por exemplo, aí imediatamente essa imprensa abandona o jornalismo. O jornal o Globo, a Folha de São Paulo, praticamente adotaram a postura do Instituto Milênio em relação à reforma administrativa e à reforma tributária. A Globo News não dá espaço para um debate sério, profundo sobre a reforma administrativa e sobre a reforma tributária. Houve apenas quem interessa. Então, quando se trata da agenda econômica e de defender Paulo Guedes, a Globo, Estadão, Folha esquecem de fazer jornalismo. Na relação com o fascismo de Bolsonaro, aí está se fazendo jornalismo. É claro que com isso eu não estou fazendo críticas pontuais a pessoas, porque eu sou jornalista, sei quanto jornalista é corporativista, o quanto jornalista não gosta de crítica, né? Adora criticar, mas não gosta de crítica. Mas eu fico feliz quando eu vejo que esses jornais estão fazendo jornalismo na denúncia, por exemplo, da corrupção da família Bolsonaro, mas fico puto quando eu vejo que abandona completamente o jornalismo quando se trata de defender Paulo Guedes, né, de botar panos quentes para a política econômica de Paulo Guedes. Ou seja, eu não acho que necessariamente o fato de apanhar da direita e da esquerda seja sinônimo de imparcialidade. O próprio Wilson Gomes diz isso também. Pode estar errando com os dois lados. Né? E eu acho que muitas vezes erra-se dos dois lados. Né? Essa imprensa errou muito ao passar pano para Bolsonaro, né? Durante a campanha eleitoral. O antipetismo era tão grande, a vontade de derrotar a chapa Haddad era tão grande que fez com que o William Bonner fingisse no ar que Bolsonaro não estava inventando uma mentira com a questão do kit gay. A gente nunca vai esquecer disso, entendeu? Eu sei que muitas vezes algumas figuras da imprensa não gostam quando a gente lembra disso, mas tem que lembrar, porque a imprensa vive cobrando autocrítica. A imprensa vive exigindo autocrítica das pessoas. Eu não vejo muita autocrítica, né? Hoje eu vi o Reinaldo Azevedo, eu quis tomar isso como uma autocrítica, embora não tenha o nome de autocrítica, nem seja um pedido de desculpas públicas dele a mim, mas eu li como um pedido de desculpas públicas na medida em que ele, ao criticar a postura de Bolsonaro, ele me cita positivamente. Né? E ele me cita positivamente, sendo que ele já me atacou de maneira muito injusta, certo? De maneira muito injusta, desonesta intelectualmente. Então, ainda que não tenha sido um pedido formal de desculpas, eu entendi, porque hoje a gente não pode negar que Reinaldo Azevedo tem um papel de oposição ao bolsonarismo e tem feito um jornalismo opinativo muito honesto intelectualmente. Né? Agora ele vem fazendo. Eu gostaria que a imprensa se comportasse muito mais, de maneira muito mais honesta intelectual, de maneira com maior honestidade intelectual, Elanja. Porque eu acho que um dos pilares da democracia é uma imprensa livre. Mas uma imprensa livre é uma imprensa verdadeiramente imparcial. Eu queria ver mais vozes na Globo News. Eu não queria que a Globo News chamasse comentaristas negros apenas para falar de racismo.
Eu não gostaria que a Globo News chamasse pessoas LGBTs apenas para falar das questões LGBTs. A Globo News deveria ser plural. E ser plural não implica em fazer o que a CNN faz, né? Que é, por exemplo, equiparar racistas ao antirracismo. Quer dizer, isso não é debate. Você não pode pegar um negacionista do Holocausto, um judeu, e colocar e dizer que as duas opiniões valem a pena. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pluralidade baseada na honestidade intelectual. E eu acho que essa imprensa ela deveria fazer uma autocrítica. A Globo, por exemplo, o Grupo Globo demorou anos para dizer, olha, metemos os pés pelas mãos e acabamos empoderando um regime que durou 24 anos e que matou muita gente, desapareceu com outras tantas, sequestrou e torturou. Bolsonaro foi para a ONU e mentiu descaradamente. Bolsonaro acusou os povos indígenas e os caboclos de colocarem fogo no Pantanal e na Amazônia quando se sabe, uma investigação da própria polícia aponta que são fazendeiros. E os jornais não foram capazes de dizer que Bolsonaro mentiu e envergonhou o país. Usaram fuga da realidade, quer dizer, começaram a usar eufemismos. E por que esses eufemismos? Ora, porque a agenda econômica desse governo ainda interessa essa imprensa. Então, eu acho que a imprensa, que não gosta de ser censurada, tem que aprender a ouvir crítica. Tem que aprender a ouvir crítica e tem que fazer meia-culpa, né? E eu volto a dizer, Vera Magalhães, ela chamou, que hoje apresenta o Roda Viva, esse programa de prestígio, Vera Magalhães chamou Guilherme Boulos de bandido. Disse que o fato da Folha de São Paulo ter Guilherme Boulos entre os seus colunistas era banditismo puro e simples. Essa mulher nunca pediu, essa sujeita nunca pediu desculpas públicas a Guilherme Boulos, certo? Depois ela foi vítima de fake news e de ataque bolsonaristas. E aí ela demandou por uma solidariedade. Peraí, Vera. Quer solidariedade? Aprenda que a solidariedade é de mão dupla. Aprenda a ser honesta intelectualmente com a esquerda. Não fique aproveitando qualquer oportunidade para desqualificar o ponto de vista da esquerda ou para difamar a esquerda. Afinal de contas, não existe democracia se a gente não considerar a posição de esquerda, de direita e de centro, né? Por exemplo, eu não critico ninguém por ser de direita. Eu respeito a direita inteligente, a direita liberal, tenho divergências, mas não ataco, nem invento mentiras sobre essas pessoas, né? Eu tenho divergências com o Pedro Doria, que é um cara que eu respeito, tenho muitas divergências com ele. Não vou atacá-lo, nem vou usar de desonestidade com ele. Eu posso debater com ele, mas não vou atacá-lo. Eu tenho diferenças com o Celso Barros, certo? Divergências em relação ao Lava Jato, por exemplo. Mas eu não ataco ele com fake news, nem vou chamá-lo de bandido. Então, essa imprensa, determinados jornalistas dessa imprensa, precisam aprender a respeitar os intelectuais e as pessoas da esquerda. E não ficar agindo de acordo com a conveniência, com sua conveniência, né? E demandando solidariedade quando o bolsonarismo ataca. O bolsonarismo não quer uma imprensa livre, né? O PT suportou 2 mandatos de Lula e um de Dilma sob constante crítica diuturna dessa imprensa. O PT não foi autoritário, o PT não cesseou a imprensa, Lula não xingou, não deu banana, Lula não desqualificou nenhum jornalista, Lula não usou suas milícias para ser machista com uma jornalista, como as milícias bolsonaristas foram com a Patrícia Campos Melo e com a própria Vera Magalhães. O PT suportou todas essas críticas e o PT era acusado de querer produzir censura. E agora essa imprensa está sob um ataque real do bolsonarismo e fica se comportando dessa maneira, passando pano, quer dizer, sem dizer o que tem que ser dito. Não pode, Alanja. Não pode. Se todas as instituições têm que fazer autocrítica, a imprensa também tem que fazer autocrítica. Ela é uma instituição democrática que, para continuar sendo um pilar da democracia, ela tem que fazer autocrítica, ela tem que agir com imparcialidade. Eu sei que algumas pessoas não vão gostar. Né? Como eu disse, jornalista, eu convivi muito tempo em redação, e eu sei muito bem quão sedutor é esse mundo, né? E o quanto, por exemplo, a proximidade, sobretudo dos jornalistas que trabalham com política, a proximidade com esse mundo do poder faz com que muitos comecem a se comportar como parte desse mundo, né? Se casem, inclusive, com políticos e comecem a misturar os seus interesses pessoais. O Lauro Jardim cometeu agora uma pistolagem jornalística contra a Manuela Dávila.
Dado. Quer dizer, como é que esse cara quer respeito fazendo esse tipo de pistolagem jornalística? Não pode, cara. Não pode. Entendeu? Assim, por que não dá para ser como a Mônica Bergamo? A Mônica Bergamo é, sim, uma jornalista de respeito. Sim, uma jornalista imparcial. Uma jornalista que apura fato. É isso que a gente espera do jornalismo. Não está esperando adesão política, não. Está esperando honestidade. Sabe? Uma manchete daquela, como ele fez contra a Manuela Dávila, é evidente que esse cara está ajudando o candidato concorrente da Manuela. E a gente não pode admitir isso. Essa transformação que a gente está vivendo implica uma transformação também desses meios. E aí eu queria convidar as pessoas a acompanharem e assinarem meios alternativos. A revista Fórum, o Socialista Morena, a Ponte, Nexo, É o País. É um jornalismo que é mais independente, é o País Brasil, a revista Piauí, que tem uma ligação ainda com o Grupo UOL. Mas assim, a Folha de São Paulo, se quer seguir com o jornalismo independente, pô, não pode fazer editoriais como o que foi feito passando pano para Bolsonaro. Quer dizer, não trata a gente como idiota, porque as mídias sociais, ainda que ela nos aprisione em bolhas, ela nos deu voz e capacidade de crítica, né? E a gente não pode ter indignação seletiva. Quer dizer, as fake news viram um problema, a destruição de reputação vira um problema quando é Felipe Neto. É um problema. O Felipe Neto é um cara muito bacana. Eu adoro o Felipe Neto. E a oposição dele hoje é importantíssima no país. Né? A gente não pode prescindir de Felipe Neto. Ele faz uma oposição muito importante nesse momento. Mas não é só a vida de Felipe Neto ou a reputação de Felipe Neto que importa. Não é só a reputação dos jornalistas da grande imprensa que importa. O ataque a Renato Rovai importa. O ataque a Nassif importa. Né? Então, assim, mesmo esse corporativismo, às vezes, de jornalistas, é um corporativismo muito além desses grupos hegemônicos. Eu comecei falando que eu estava saindo fora do corporativismo, mas como ex-executivo, não vou nem pegar nem no campo ex-executivo de redação, nem no campo ideológico. O jornalista tem muita dificuldade de reconhecer que errou. Então, às vezes, ele bota assim, fulano não sei o quê. Aí a matéria no dia seguinte, fulano nega. Não é nega. Ele errou. Mas por falar em erro, você me abriu aí, você já falou muito nessa criatura. Você se arrepende? Foi um erro ter cuspido no Bolsonaro? Não estou dizendo qual seria a vontade nacional que você representou naquele momento. Mas parlamento, tá? Você se arrepende de ter cuspido? Não, de forma nenhuma. Eu passei 8 anos sob um bullying permanente, sob uma violência, um assédio moral, uma violência que as pessoas não têm ideia, ou as pessoas têm uma vaga ideia agora, porque ele está impingindo essa violência contra uma boa parte do país, né? Praticamente contra 70% do país. Ele vem impingindo essa violência. Esse sujeito mentiroso, esse sujeito abjeto, boquirroto, violento, já existia antes. E esse sujeito atacava a mim, cruzava nos corredores e me insultava. Esse sujeito me atacou e me ofendeu em sessões abertas do plenário da Câmara e das sessões das comissões permanentes. Esse sujeito me chamou de queima-rosca na frente da televisão. E a televisão, os jornalistas que cobriam a Câmara, os meus colegas, aceitavam e naturalizavam isso porque se tratava de uma violência contra um homem gay. E a honra e a reputação de um homem gay não importa. Por isso todos riam cada vez que ele me defendia. Eu fui submetido a esse horror por 8 anos. 8 anos, esse sujeito me ameaçou, esse sujeito usou a estrutura do gabinete dele para me difamar, para mentir, para me ameaçar com suas milícias que já existiam naquele momento. Naquela noite, eu fui xingado, a noite que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados estava decidindo o destino de uma presidenta eleita democraticamente, nessa noite em que ele elogiou um torturador, nessa noite ele me ofendeu. Eu não me arrependo em nenhum momento de ter cuspido na cara dele. É algo que ele vai ter que levar pro resto da vida dele. Eu cuspi na cara dele e cuspiria de novo naquelas mesmas circunstâncias. E vou lhe dizer, acho curioso que o meu cuspe na cara de um fascista que me ofendeu e que me ofendia e que me humilhava e que me assediava se torne algo mais grave num parlamento em que o avô do Collor de Mello matou um cara a tiros. Um parlamento em que homens trocam socos o tempo inteiro. Só que quando eles trocam socos entre eles, eles são homens brancos, héteros, ricos, de oligarquias. Então isso não é visto como um problema.
Agora, quando fui eu que fiz, aí a própria imprensa, inclusive, volto a citar o nome dela, porque eu gosto de dar nome aos bois, a Vera Magalhães foi uma das que me atacou. Quer dizer, o meu lugar de vítima nessa história não foi respeitado, né? Quer dizer, eu não fui ouvido. Parece as vítimas do estupro, as mulheres que são desqualificadas no seu depoimento, né? Inclusive, eu recomendo que as pessoas ouçam o podcast Praia dos Ossos para terem uma ideia do que é isso, de como se destrói uma vítima e transforma a vítima em algoz, né? Não me arrependo, não, de jeito nenhum. Como disse o Zé Eduardo Agualusa, num texto maravilhoso publicado no jornal o Globo, na coluna que ele tinha no Globo, ele colocou de uma maneira, inclusive, muito generosa o meu gesto como os grandes gestos históricos que não nascem com essa intenção, que não são feitos com essa intenção, mas se tornam, né? Porque naquele momento, para mim, para mim era profundamente ofensivo alguém dedicar seu voto a um torturador. A tortura é um crime de lesa humanidade. A tortura é um crime de lesa humanidade. Imagine você infligir dor intencionalmente a uma pessoa, você empalar uma pessoa, arrancar unhas, botar ratos na vagina, e alguém dedicar um voto numa sessão de um Congresso Nacional a um torturador. Aquilo, para mim, foi profundamente ofensivo com os desaparecidos, com as famílias que não encontraram seus mortos, com as pessoas torturadas. Era uma ofensa com Dilma, que foi ela mesma torturada. Era uma ofensa com a memória do país, com a Comissão da Verdade. Era uma ofensa com as novas gerações. E não bastasse tudo isso, ele ainda me insultou ainda mais uma vez, usando minha orientação sexual. Então, o meu gesto foi um gesto de uma reação absolutamente humana naquele momento e não me arrependo. Desculpa para as pessoas que até hoje reclamam disso. Eu não estou reclamando, não. Estou só perguntando. Agora, sabe o que eu acho mais curioso nessa história toda? Sim. O Machão não reagiu. Mas é porque... Pois então, né? Esse tipo de homem como ele é quase sempre covarde, né? Eles atacam os elos mais fortes. Ele partiu para cima da Maria do Rosário, por exemplo, né? É verdade. Ele xingou a Maria do Rosário de vagabunda e foi para cima dela. Quer dizer, esse sujeito não está fazendo nada de novo. E não era uma novidade para ninguém o que ele era. Né? Não era novidade, inclusive, para a imprensa o que ele era. Ele já tinha xingado Maria do Rosário de vagabunda, já tinha dito que Maria do Rosário não merecia ser estuprada porque era feia. Ele já tinha feito tudo isso quando ele era candidato à presidência da República. Ninguém pode se dizer enganado. Bolsonaro, eu li hoje o resultado da pesquisa de eu esqueci o nome dele, é Nicolau, mas eu esqueci o sobrenome agora, em que ele diz que Bolsonaro é uma inegável liderança, né? E ele inclusive faz uma comparação de Bolsonaro com Lula. Bom, eu não li o livro dele, eu não li a pesquisa dele, eu vou ler com muito interesse, porque para mim Bolsonaro não é uma liderança. Bolsonaro é um catalisador de medos e preconceitos, um catalisador movido a mentira e fake news. É diferente de Lula. Lula é uma liderança. Lula é uma liderança forjada no trabalho da liderança, no engajamento, no trabalho de convencimento das pessoas. O Lula é uma liderança. Bolsonaro e Lula só podem ser comparados em termos psicanalíticos, né? Na medida em que Lula encarna um pai amoroso, um pai acolhedor, né? Há elementos de populismo no lulismo? Há. Mas Lula encarna o pai amoroso. Bolsonaro encarna o pai castrador, de quem fala Lacan. Então, nesse sentido, eles podem ser comparados. Agora, como lideranças, não. Bolsonaro é um catalisador. Bolsonaro é um catalisador de medo e preconceito, um catalisador movido a fake news. Mas não uma liderança no sentido que Lula é. Não uma liderança no sentido que o Mujica é, que a Cristina Kirchner é, ou mesmo, não me ocorre agora nenhuma, que o Clinton é, por exemplo, para se falar em alguém da direita, né? Bolsonaro não é essa liderança, ele é um catalisador. Ele catalisa os medos e a produção dele como um mito é uma produção que tem como base o discurso mistificador das igrejas neopentecostais. Né? Toda a rede analógica de igrejas neopentecostais. Desculpa, acho que é um pouquinho mais. É o fundamentalismo, né? Sim, então, as igrejas neopentecostais e seu fundamentalismo, que faz um discurso mistificador em torno da figura dele, que transformam ele nesse mito para essas pessoas. Mas não que ele, por si só, é uma liderança. O cara ficou... mais de 2 décadas no parlamento como uma nulidade.
uma nulidade completa. Né? Um cara que renovava a sua eleição com um discurso ali para as viúvas da ditadura militar, mas nunca foi uma liderança, um deputado paroquial, era conhecido só no Rio de Janeiro, que inclusive parasitou o fato de ser conhecido nacionalmente e usou a homofobia como trampolim para se converter numa figura nacionalmente conhecida. Então ele não é uma liderança. Estou com medo aí da gente esgotar o segundo tempo. Você pensa em voltar? Eu fiquei 1 ano e 2 lá, não nas suas condições, que eu não estava ameaçado, né? Mas você não morre de saudade, não pensa em voltar para o Brasil? Claro que eu morro de saudade, né, Erlanger? É óbvio que eu tenho saudade. O exílio não foi uma escolha, ele foi uma imposição. O Brasil ficou um lugar inviável para mim, de norte a sul, com fanáticos e pessoas dispostas a me matar, fora as milícias e os ameaçadores, fora a difamação. Então não foi uma escolha. Eu não saí por escolha, eu saí para viver, para continuar vivo, porque não bastasse... Porque essa violência, como eu disse, ela se inscreveu profundamente em mim. Ela produziu danos terríveis. Manuela Dávila acabou de escrever um livro chamado E Se Fosse Você? Ela dá um depoimento, ela e a Maria do Rosário, a Lola Aronovitch, outras figuras vítimas, tem muito a Márcia Tibura, a gente tem muito a dizer sobre os efeitos. O Felipe Neto agora, por exemplo, está vivendo isso. Não, eu fiz uma pesquisa e é uma coisa curiosa, porque você tem fake news positiva. Sim. Você é o único caso que só tem fake news negativa. Não uma coisa, é um massacre, é um negócio... Um massacre, é um massacre. Um massacre porque eu era a pessoa especial para ser construída como inimigo público, né? Para catalisar esses medos. Por isso eu digo, né? Lula é catalisador também, mas Lula tinha fake news positivas sobre Lula, né? Por exemplo, Lula em relação a mim não há fake news nenhuma positiva, todas são negativas e ainda hoje eu continuo sendo vítima das fake news. A fake news de que eu tinha vendido o mandato para o Greenwald, a fake news de que eu tenho envolvimento no atentado que esse sujeito sofreu em 2018, e sempre que eles querem criar uma cortina de fumaça nas mídias sociais, eles recuperam essas fake news. Sempre que eles querem produzir a coesão da sua massa nas mídias sociais, ou que eles desejam mobilizar suas milícias, eles me usam como uma espécie de agregador, de sujeito agregador desses ódios, né? Então, assim, eu tenho muita saudade, óbvio. Eu tenho saudade. Você diria, assim, em que condições você acha que você... Por exemplo, enquanto Bolsonaro for presidente, é inviável. É inviável. Eu volto quando o fascismo tiver sido derrotado no Brasil. Quando o Brasil tiver uma normalidade democrática. Quando as instituições estiverem operando democraticamente, né? Quando esse narco-estado, essa narcomilícia-estado tiver sido desfeita. Né? E eu acho que uma parte da reconquista democrática no Brasil implica em responder quem matou Marielle Franco e implica numa defesa séria dos biomas e dos povos indígenas atualmente ameaçados. Então, se as eleições de 2016 são eleições importantes para a retomada desse campo democrático, o trabalho dentro das instituições democráticas é importante, do Ministério Público e de instâncias do Judiciário que foram colonizadas pela extrema-direita, né? E a gente viu que a Lava Jato funcionou como isso, uma espécie de colonização desses espaços. Quando a gente equilibrar um pouco nas câmaras de vereadores a presença de pessoas do campo democrático, do campo progressista, e sobretudo quando a gente tiver derrotado esse culto, né? Essa seita chamada bolsonarismo, que é uma seita violenta, uma seita que não admite a divergência, e uma seita que trabalha contra o país. Né? São 140 mil mortos de Covid-19 por causa do negacionismo, cara. Ou seja, então, quando isso acontecer, talvez seja o momento de eu voltar, né? Mas aí volta para a política? Não, eu não pretendo, não. Bom, claro que eu não tenho controle sobre o futuro. Eu diria que hoje eu não volto, não quero voltar. Eu estou feliz com esse lugar que eu ocupo. Eu estou feliz com o meu trabalho como um escritor, como intelectual, com as aulas, conferências, com análise, com os desenhos, porque eu desenho também, pinto. Eu quero voltar a escrever ficção, que é uma coisa que eu gosto. Eu estreiei na literatura com ficção e eu quero voltar a escrever
ficção em algum momento. Eu quero me curar das feridas que esse horror produziu em mim, porque eu não estou de todo curado delas. Eu quero me curar, foram coisas terríveis feitas contra mim, ainda são feitas. E dar minha contribuição desde esse lugar, que eu acho que é um front também importante. Né? Eu não quero voltar. Eu, quando tive que identificar você na foto, eu não botei política, obviamente, mas ativista. Você continua, de certa forma, fazendo política sem precisar de mandato nem de partido. Para encerrar, primeiro, como é que você vê a esperança e qual seria o teu grande sonho? Pode ser pessoal mesmo. Olha, eu não tenho assim um grande sonho, né? Eu tenho muitos sonhos, porque enquanto a gente vive, a gente deseja, né? Enquanto a gente vive, a gente se transforma. A gente pode ter uma impressão de que o nosso eu é o mesmo. Desde que a gente se entende por gente, a gente tem uma falsa impressão de que nosso eu é o mesmo. Mas nosso eu nunca é o mesmo. A gente está sempre se transformando, não só do ponto de vista cultural, mas do próprio ponto de vista clínico mesmo, dos processos físico-químicos do nosso corpo. A gente está mudando. Eu tenho cabelos brancos hoje, eu estou mudando. Eu tenho sonhos de que aquele Brasil que a gente começou a construir depois da reconquista democrática, que a gente volte a reconstruir aquele Brasil. Sobretudo aquele Brasil da era Lula, aquele Brasil que me elegeu no Big Brother Brasil em 2005. Aquele era um Brasil de felicidade, era um Brasil em que as pessoas estavam vivendo uma prosperidade econômica. Quando as pessoas vivem uma prosperidade econômica, quando as pessoas têm uma segurança sobre o seu futuro, o futuro dos seus filhos, quando as pessoas conseguem olhar o futuro e se imaginar no futuro, elas são mais abertas, elas são tolerantes, né? E aí a gente precisa retomar esse Brasil. E a gente vai retomar esse Brasil se a gente combater a desigualdade. A gente vai retomar esse Brasil se a gente não enfraquecer o Estado. Porque a Covid-19 mostrou que o Estado não pode ser enfraquecido. A gente vai retomar o Brasil quando a gente tiver pessoas menos egoístas nas elites, né? Quando as elites forem menos egoístas, desejarem lucrar menos. A gente vai ter um Brasil melhor quando a gente lembrar que o equilíbrio climático e a continuidade da espécie depende de biomas que estão no Brasil importantíssimos. Então, esses são os meus sonhos no momento. Fora esse sonho maior, para o qual eu estou lutando, eu tenho vontade de publicar de novo uma ficção, voltar a escrever ficção. E é isso, e ter vida e saúde para continuar existindo e vivendo as pequenas felicidades, porque a nossa felicidade também é importante e a felicidade é uma afirmação política fundamental. Faz parte da extrema-direita nos tornar infelizes, né? Botar a gente permanentemente numa ansiedade, numa tensão, despertar o ódio da gente, fazer com que a gente mire o abismo, e a gente tem que responder com felicidade. E o samba é um exemplo disso, né? O samba é pai do prazer. O samba é filho da dor, mas o samba é pai do prazer. Então nós temos que sambar mais, nós temos que cantar mais, temos que ser mais Tereza Cristina, mais Rita Benedito, mais Alice Caymmi, mais Pablo Vittar. Temos que ser mais, né, mais literatura, temos que ser esse Brasil, nós temos que recuperar esse Brasil, nós temos que ter vontade de ser esse Brasil, a Maria Ribeiro, a Renata Souza, a Benedita, essa diversidade, o Todd Tomorrow, nós temos que ser esse Brasil, o Erlanger, nós temos que nos unir. Você também, né? Esse campo democrático, o Eduardo Moreira, vocês tem muita gente, a Lília Schwartz, nós somos esse Brasil e nós temos que impor esse Brasil contra esse outro Brasil, esse Brasil que desconhece o Brasil, como diz a música, né? Esse Brasil que está matando o Brasil. Esse outro Brasil precisa resistir. Jean, é isso. Muito, muito bom te ouvir. Algumas pessoas ficam falando, ouviu, Jean, olha só, tem que ouvir, tem que ouvir. E queria pedir licença para pegar carona no teu sonho, tá? Porque eu acho que eu não mudaria praticamente nada. Te agradeço muito. Obrigado. Tá? Desculpe pelo horário. Você vai dormir ou ainda vai dormir mesmo? Eu vou comer. Ai, caramba, deixei você sem jantar. Eu vou comer, vou ler um pouco, que eu estou terminando de ler um livro do Edward O. Wilson, né, que é Gênesis, porque ele tenta explicar o comportamento tribal através da genética, da biologia, e isso me interessa muito para os estudos que eu estou fazendo, por conta das tribos e das bolhas construídas
pelas mídias sociais. A minha pesquisa é sobre fake news. Eu estou no doutorado de Direito e Ciência Política da Universidade de Barcelona. Então, eu vou ler mais um pouco antes de dormir. E para as pessoas que acharam que você não deveria me ouvir, avise essas pessoas que democracia implica em ouvir. É contraditório. Até ouvi o que é contraditório. E ouvir as pessoas, né? É engraçado como essas pessoas provavelmente são muito homofóbicas, embora elas digam que não são. O que incomoda elas é que eu sou um sujeito que fala e que sei falar, entendeu? Eu tô com 65 anos, espero que você possa voltar a tempo da gente tomar uma cachaça junto. Um dia eu volto. Não, um beijo. Um abraço, meu caro. Tchau, tchau. Tchau.